Bom, quem está aqui conosco no estúdio é o nosso comentarista político, nosso companheiro Ricardo Couto. Boa noite, Couto. Boa noite a todos. Bom, nós convidamos ontem, participou aqui conosco no jornal, o candidato, o deputado... Júlio Delgado, Júlio do Delgado. PSB. PSB. É. Hoje nós vamos falar do PSD, eu faço confusão de partido, que é com o deputado Rogério Rosso, gentilmente, no nosso estúdio em Brasília. Deputado, boa noite, muito obrigado pela participação conosco aqui, deputado. Boa noite, Heródoto, a satisfação é minha. Deputado, queria lhe perguntar o seguinte, os candidatos todos esperam uma decisão do Supremo Tribunal Federal amanhã, haja vista que a eleição está marcada para depois da manhã, na quinta-feira? Heródoto, é o que eu tenho defendido. Existe um dispositivo na Constituição, no artigo 57, no parágrafo 4º, que veda a recondução do mesmo presidente de um biênio para o outro biênio dentro dos 4 anos da mesma legislatura. E o presidente Rodrigo Maia tem uma interpretação de que isso é um assunto interna corporis e vários parlamentares, enfim, especialistas, juristas, entendem que não basta apenas ter sido uma eleição suplementar, mas sim o instituto da vedação da recondução. Portanto, todos nós esperamos amanhã a primeira sessão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, antes, portanto, das eleições da mesa da Câmara na quinta-feira. Eu acho que para estabilidade jurídica, para segurança jurídica, o melhor seria que o Supremo exercesse o controle constitucional nesse caso. Deputado, pergunta do nosso companheiro Ricardo Couto. Boa noite, deputado. Eu vi agora a Boa noite, Ricardo. do Supremo para amanhã, não está previsto decidir esse caso, né, do Rodrigo Maia. Eles vão decidir uma pendência do ano passado, que é se um réu no Supremo pode ou não ser presidente do Senado, da Câmara ou assumir a presidência da República. Queria saber o que o senhor acha sobre esse tema, que está na pauta do STF amanhã. Bom, tá bom. Ricardo, eu estava aqui aguardando, né, o início do programa, aqui com a equipe técnica aqui da Record, e recebi informação que parece que sim, o mandato de segurança com relação a esse assunto da recondução será analisado pelo Pleno. Acho que é até importante que a equipe de vocês confirme. Acabou de receber, tem 2 minutos antes de começar o programa. Eu agradeço. Tá? Isso é bom para evitar uma possível crise entre poderes que poderia acontecer se a decisão do Supremo fosse depois da eleição da Câmara. Teria que afastar o Rodrigo Maia. É o que eu tenho defendido, Ricardo. Exatamente, você tem um presidente eleito sub júdice. Portanto, a harmonia e a independência dos poderes, ela fica, de certa forma, sub júdice. Ricardo, eu acho que essa votação de amanhã, dando continuidade, o Supremo já iniciou essa votação, caso o presidente de um poder vire réu, ele não pode exercer a linha sucessória. Né? Eu particularmente entendo que a nossa Constituição ela permite a ampla defesa, o contraditório é o que forma o Estado democrático de direito. Portanto, vamos aguardar a manifestação do Supremo Tribunal Federal, mas dada as circunstâncias do Brasil e a exigência sempre da sociedade por transparência, por uma conduta correta, ética, a minha tendência é apoiar sim, caso o presidente de um poder vire réu, que ele não possa exercer a linha sucessória. Agora, deputado, para que a gente possa entender, os candidatos são candidatos de si mesmo e mais o grupo pequeno que apoiam, não são candidatos do partido a que pertence, já visto que o seu partido, o PSD, está apoiando o Rodrigo Maia? Você, como a matéria que antecedeu essa entrevista disse, a presidência da Câmara, ela pode ter candidaturas avulsas, né, tanto de apoiamentos dos partidos, como candidaturas dos 513 parlamentares. No meu caso especificamente, o partido, no final do ano passado, entendeu importante lançar uma candidatura do partido, né, entendeu que o nosso nome poderia representar o partido, mas ao longo desse processo atípico, é a primeira vez que existe a possibilidade de uma reeleição do mesmo presidente na mesma legislatura, isso se consolidando. Todos nós sabemos que uma reeleição, seja para o Executivo, o que é tradicionalmente normal no Brasil, e pela primeira vez agora no Legislativo, a paridade de armas fica absolutamente comprometida e a vantagem do presidente ela é muito grande. Agora, deputado, o fato do voto ser secreto, né? Nós estamos falando para o público, para explicar para o público que o voto é secreto.
Isso muda Certo. alguma coisa? Não muda se o voto fosse aberto? Qual é a sua avaliação? A minha avaliação é que, Heródoto, esses próximos 2 anos serão decisivos nessa travessia no país, principalmente do ponto de vista da economia e da própria política, né, e das instituições. Os parlamentares, os 513 parlamentares, sabem exatamente qual perfil escolher e que dê segurança nessa travessia. É claro que os partidos, eles se posicionam em blocos, mas a tradição da Casa mostra que, como o voto é secreto e é independente, não existe encaminhamento partidário, isso é respeitado. Nem sempre as bancadas elas votam de acordo com o posicionamento do partido naquele bloco. Couto. Deputado, o senhor pertence a um bloco, né? O senhor falou de bloco agora, conhecido por Centrão, né? Que vem lá de trás. Da eleição anterior, 2015, não do mandato tampão. E eu vi que tem 2 candidatos, o senhor e o Jovair Arantes, né, do PTB. Por que o Centrão rachou? Porque os partidos estão rachados, agora os blocos também? Ricardo, no nosso caso específico, né, o meu partido, o PSD, que eu sou líder desde o início da legislatura, ele não se posicionou na eleição do Eduardo Cunha. Vocês lembram, foram duas candidaturas, do Arlindo Quinaglia, aí de São Paulo, do PT, e do Eduardo Cunha, do PMDB. O PSD ficou no bloco do Arlindo Quinaglia. Entretanto, todo líder, Ricardo, lá na Câmara dos Deputados, ele tem a obrigação de conduzir a sua bancada de uma forma sempre altiva, enfim, propositiva, e é obrigação você ter uma boa relação com o presidente da Câmara, seja ele quem for, tá certo? Então, esse Centrão que veio, né, de outras legislaturas, se a gente for analisar o Centrão, desde a época do Ulisses, tinha um Centrão. Mas o PSD, nós nunca nos posicionamos nesse Centrão, porém, dada a circunstância desse primeiro biênio, enfim, de uma série de afinidades que o partido e eu como líder tinha com outros líderes, não só dos partidos do Centrão, mas como também hoje do governo, da antiga oposição, nós ficamos, eu diria até pejorativamente, inseridos nesse termo Centrão, mas o PSD sempre foi um partido absolutamente independente na casa. Deputado, nós vamos mostrar uma reportagem aqui do nosso companheiro que trabalha em Brasília, que é o Lula, que certamente o senhor conhece, e depois queremos ouvir um comentário do senhor. Então vamos para cá, né? Para a gente colocar o Lula aqui, que vai falar conosco sobre essa eleição. Lula, obrigado pela participação mais uma vez. Boa noite, Lula. Boa noite, Heródoto. Rodrigo Maia lança oficialmente a candidatura amanhã. Essa estratégia já era esperada, porque ele aguardava uma decisão que não saiu do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade ou não de sua intenção para concorrer à reeleição. Enquanto isso, o Partido dos Trabalhadores, que se reuniu agora há pouco, decidiu por unanimidade, a bancada aqui na Câmara decidiu por unanimidade apoiar André Figueiredo, do PDT. Já Jovair Arantes, do PTB, participou hoje de uma reunião como convidado no PMDB e pediu voto aos colegas que oficialmente apoiam Rodrigo Maia. Ou seja, esta corrida final pela presidência da Câmara dos Deputados está indefinida. E o resultado, é claro, só vai ser conhecido na eleição de quinta-feira. Até lá, esses candidatos vão continuar atuando nos bastidores em busca dos votos, que, segundo eles, independente desses anúncios oficiais de apoio feito pelos partidos, vai depender mais no corpo a corpo com os colegas parlamentares. Heródoto. Obrigado. Deputado, você ouviu então a participação aí do Lula. Vai depender mesmo do corpo a corpo. Eu ia até perguntar para o senhor se tem programa de campanha e tal, ou é mais um tete-a-tete? Eu diria que essa eleição, Heródoto, ela está bastante no corpo a corpo, tá certo? Todos os candidatos, o André Figueiredo, Rodrigo Maia, o Jovair Arantes e o próprio Júlio Delgado, que aqui esteve ontem, todos nós temos as nossas bandeiras ou as nossas prioridades, né? Mas esse corpo a corpo é fundamental. Porém, em Brasília, as bancadas começaram a chegar aqui na cidade a partir de hoje. Alguns parlamentares já chegaram. Amanhã, com certeza, um dia muito mais cheio na casa. É um dia onde você tem um cronograma estabelecido pela mesa, meio-dia, formação de blocos, até às 11 horas da noite,
quem quiser ser candidato, o registro das candidaturas e a partir das 9 horas da manhã da quinta-feira, a sessão de fato preparatória para a votação. Então, corpo a corpo, na minha opinião, é muito importante nesse momento. Deputado, obrigado pela participação conosco aqui, obrigado pela presença aqui no Jornal da Record News. Muito obrigado. Obrigado, Heródoto. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Bom, você que está aqui no nosso portal r7.com, né? Já visto que nós temos dupla plataforma, curte-os. Nós estamos apurando para ver que se o deputado falou realmente procede, pode estar enganado também. Mas se o Supremo agora, decidir isso, vai dar um bafafá bom, hein? Mas seria bom que fizesse isso antes da eleição marcada para quinta-feira. Tá. É para evitar aquele problema de eleger crise, e depois ter que tirar o cidadão lá, talvez tirar o deputado. Exatamente. O que levaria, então, um choque de poderes entre o Legislativo e o Judiciário, mais uma vez. Mais uma crise. Tá, vamos ver se isso realmente vai acabar se consolidando, né? O que é uma decisão importante. O pessoal está checando aí para ver se confirma a informação. Deve ter saído agora isso, porque eu acompanhei tudo até 9 horas da noite e não tinha. Tá bom, mas a gente está checando. Só um detalhe que eu queria lembrar para você, é o seguinte. A quinta-feira é um dia extremamente importante para a democracia brasileira, vai acompanhar. Você vai ter uma cobertura aqui, especial, aqui na Record News, né, vai acompanhar desde manhã. Nossa equipe vai estar aqui no estúdio, vai estar em Brasília também. Vários entrevistados vão ser chamados aqui para comentar, para a gente poder entender. Porque não dá mais para a gente dizer não gosto de política, né? Isso não pode mais. Ou a gente gosta e acompanha e toma conta do país e dos nossos representantes, ou então a gente deixa acontecer tudo o que aconteceu aí, porque a gente não gosta de política, a gente não vai atrás, porque a gente não fiscaliza. Então, acho que seria bom, né, que a gente começasse a entender que não há outra alternativa na democracia, senão todos acompanharmos o movimento político do país. Alguns participando e outros fiscalizando, outros apoiando, enfim. Né, isso faz parte do processo democrático. Já já a gente volta.